Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui. Cada dia é um consentimento, é um milagre. Enquanto o fôlego estivermos, irmãos, vamos adorar o único que é digno. Vamos servi-los com sinceridade de alma. Vamos nos esquecer dos nossos interesses e vamos nos lembrar quais são os interesses dos céus. Vamos nos lembrar que do trono flui a nossa coragem. Vamos nos lembrar que do trono flui a nossa suficiência em Deus. Porque Ele chamou os filhos dEle e Ele provém os filhos dEle, Ele provê. Quem aqui crê nisso, que Ele provê a tua vida? Quem aqui crê que Ele te sustenta? Quando acharam a palavra, diga amém. Vamos fazer menção a partir do verso 46. Diz assim a palavra do Senhor: a cura do cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Repita comigo: mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, repita comigo: ouvindo. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Repita comigo: cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo e levanta-te. Repita comigo: levanta-te. Ele te chama. E ele então, lançando de si sua capa, levantou-se e veio a Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a vista e seguia, repita comigo, seguia Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Não precisa abrir, mas acompanhe-me. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versos 3, nos diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O Espírito Santo direcionou essa palavra para as nossas vidas hoje através de um relacionamento que pela graça e misericórdia tenho com Ele. E Ele me disse: filha, essa sexta é sexta de justiça. Mas eu preciso, antes de começar a ministrar, esclarecer a diferença que muitos na igreja do Senhor ainda confundem. Quando falamos de justiça de Deus, logo imaginamos que lá vem o juízo de Deus por aí. Logo imaginamos que vem sobre nossas vidas uma punição, ou algum tipo de ensinamento para que nós endireitemos as nossas veredas, porque estávamos voluntariamente virando as costas para Deus. Porém, o juízo de Deus, ele está incluso na justiça de Deus. Mas nem toda justiça é juízo. Repita comigo: nem toda justiça é juízo, mas todo juízo é justiça. Amém? Glória a Deus. Então, quando o Senhor me falou isso, eu perguntei a Ele: destrincha, desenrola o rolo, Deus. E Ele me dizia: é noite de resgate, é noite de encontro, é noite de passagem, é noite de direção.
No livro do profeta Jeremias, nós vemos algumas mensagens implícitas em todo o livro. Esse profeta de família sacerdotal foi levantado, onde o ministério sacerdotal deu lugar ao ministério profético. Ele era novo, de pouca idade, franzino, imagino eu, para a sua pouca idade, quando começou o seu chamado. E ele olhava para aquela nação de Judá, e via a corrupção, e via dura serviço, como diz a Bíblia. Ali ele logo imaginou as lutas que ele teria que enfrentar. Mas o Senhor mandou ele abrir a boca, porque iria falar pela boca dele. Desde já não se trata da nossa capacidade, não se trata do nosso acesso, se trata de quem nós acessamos. Porque o acesso é Ele. Ele se caracteriza em tudo o que nos abençoa em nossa vida. Tudo o que você tem de verdadeiramente bom e edificante em ti provém de Deus. Nada que provém da tua carne, do teu intelecto, da tua construção, pode ser boa, perfeita e agradável, se não for pela presença e pela autoridade de Deus. Nesse contexto do capítulo 33, vem-se uma narrativa que se completa e se sucede. O capítulo 33, ele está no mesmo contexto do 32. O profeta Jeremias, desde o 31 e 30, começa a narrar as palavras que Deus estava enviando a ele de restauração. E nesse capítulo especificamente, ele estava no átrio, no pátio da guarda do rei, porque ele havia proferido uma profecia, claro, da parte de Deus, onde condenava a Judá ser submissa e ser cativa da Babilônia. Nenhum rei gosta de ter a sua autoridade confrontada. Mas hoje o Espírito Santo está descendo esse WhatsApp aqui agora online. E está dizendo assim: eu preciso confrontar o teu reinado carnal, para que o teu sacerdócio espiritual possa aflorar. Oh Deus de poder. Ele precisava confrontar o reinado carnal daquele rei ímpio, daquele rei covarde, daquele rei idólatra, para que ele pudesse entender que o pequenino do Jeremias, o franzino do Jeremias, o oprimido do Jeremias, tinha uma presença com ele, que era muito superior à autoridade de reinado carnal que ele tinha. Existia um sacerdote sumo, que também é rei dos reis, que usava a boca do profeta e que garantia cumprimento em tudo aquilo que ele falava para o profeta liberar. Eu preciso que você entenda: não adianta reis dessa terra se levantarem contra ti, porque você é sacerdote real, você tem a presença dos reis dos reis, e não importa se te oprimem, essa noite é noite de libertação, essa noite é noite de consolo, essa noite é noite de cura, Bartimeu. Porque eu li Marcos 10 e eu estou aqui em Jeremias. Porque assim quis o Senhor fazer a junção dessas duas palavras, desses dois temas que se complementam com base na justiça de Deus, para falar conosco essa noite. Nesse contexto nós temos então Judá, a terra do profeta Jeremias, nascido em Anatote. No capítulo 32, Deus visita Jeremias no pátio da guarda e diz: o teu filho, Hanameel, vem até ti para te vender uma terra que é tua por direito. Aleluia. E disse: compra a terra que o teu primo veio te vender. Agora você acompanha comigo a lógica humana dessa oferta. Aliás, dessa direção. Naquele contexto, Judá estava sendo devastada aos poucos, e faltava em volta de 1 ano, para que Nabucodonosor levasse cativo todo o povo. Estava chegando ao fim o reinado de Zedequias. Estava chegando ao fim aquele cerco, para então se concretizar por inteiro o cativeiro. E aí Deus fala para o profeta: compra uma terra em Anatote, aqui aonde tu nasceu, será tudo devastado, mas eu trarei o meu povo de volta, para que plantem
Meu Deus. Ora aí, gente, tá tendo guerra. Vinha. Videira. Isso. Fugiu a palavra. Para que plantem videiras novamente nesse lugar. Então o profeta, após receber a palavra, recebe a visita do seu primo. Quando recebe a visita do seu primo, ele então vê que aquela palavra de Deus se confirma. Ele faz aquisição daquela posse em Anatote. E quando ele faz aquisição da escritura, coloca uma aberta e uma selada dentro de um vaso de barro, para que fosse conservada. Oh, meu Deus do céu, o Senhor nos chama de vasos de barro na mão do oleiro. E quando a escritura que Jeremias toma posse, segundo a palavra que já havia sido liberada, ela é posta dentro do vaso de barro, para que seja conservada. Eu sei que fisicamente, eu sei que em toda a estrutura científica isso é verdade, porque realmente se conserva, mas existe uma realidade espiritual por trás disso. Quando o Senhor libera a palavra sobre a tua vida, a tua estrutura de barro, você é como um vaso na mão do oleiro, mas o azeite irá ser conservado em ti, e nada do que foi posto de Deus em tua vida será perdido, será desgastado, será arruinado. Toma posse. E o que ele faz quando ele toma posse? Ele vai orar. Ai, irmãos. Quantas vezes nós oramos ao Senhor pedindo uma direção, pedindo uma palavra, uma resposta. Quantas vezes chegamos na casa do Senhor e dobramos os nossos joelhos antes de darmos início ao nosso culto prestado, para clamar ao Senhor com um coração sedento e uma mente até atribulada por uma resposta. Mas agora eu te pergunto, quantas vezes depois de obter a resposta, você foi movido pela mesma intensidade, pelo mesmo temor e ingratidão, e também dobrou os teus joelhos e disse: Deus, como é bom ouvir a tua voz, confirmar a tua direção, como é bom receber a tua resposta. Leve isso para a tua vida em forma de provisão. Contemple agora o Jeová Jireh da tua vida, que é aquele que manda provisão para ti. Será que nós continuamos a agradecer, a ter fervor de comunhão, de secreto e de intimidade quando a provisão chega? Pois Jeremias, sabendo quem era o Senhor, conhecendo a voz do seu mestre, dobrou-se em seus joelhos e foi orar e repetir para Deus tudo o que tinha se passado ali. Será porventura que Deus não sabia? Claro que sabia, mas Ele quer ver o nível da tua fidelidade e da minha. Ele quer ver os detalhes no nosso relacionamento e comunhão com Ele. Ele quer ver em que estado você está de compartilhar a tua vida por inteiro com Ele. Então o Senhor responde à oração de Jeremias. E nós damos então início ao capítulo 33, onde novamente veio a Jeremias a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala com Jeremias no capítulo 32, Ele promete a restauração. E Ele diz a Jeremias: se for possível quebrar o meu pacto com o sol, com a lua, se for possível quebrar o meu pacto com os meus filhos, com aqueles a quem eu chamei, então assim não se sucederá. Mas sendo assim, nós entendemos pela palavra que não é possível Ele mentir e Ele não cumprir o que Ele libera, porque Ele não rompe pacto. Ele é justo, Ele é fiel, Ele prevalece. Então Ele estava dizendo a Jeremias: veja bem, Anatote vai ser devastada, está destruída, você está oprimido, trancafiado no pátio da guarda, mas cumpre essa terra aí, porque as circunstâncias não dão lá, bandaravachúria, as circunstâncias não determinam nada sobre a tua vida. O que determina alguma coisa sobre a tua vida é a minha palavra, Jeremias. É a minha palavra. O Senhor usa a terra de Anatote, esse terreno que Ele comprou, como uma simbologia para toda aquela nação e para o próprio profeta, de que a restauração se cumpriria. Assim se dava em todo o Antigo Testamento. Os profetas viviam a palavra de Deus. Em tudo era manifesto na vida deles. A graça ainda não havia sido liberada.
O acesso através da cruz ainda não havia sido liberado. Então era necessário, irmão, que houvesse essas manifestações para educar, para ensinar didaticamente o povo. Então nós vamos agora, novamente o Senhor se dirige ao profeta. E ele diz: Jeremias. Ele já havia falado com Jeremias. Ele já tinha dito a Jeremias para comprar a terra, mas ele diz novamente: clama a mim. Ele não diz: vai para o teu secreto, ora baixinho, corra a banda lá e curva a tua cabeça até o joelho e fala comigo. Ele disse aquele profeta que estava preso no pátio da guarda: clama a mim, Jeremias. Se você quer ter profundidade, você precisa levar o nível da tua adoração. Se você quer ter acessos maiores, você precisa se render com tudo o que você tem, a tua voz, o teu joelho, o teu corpo. Meu Deus do céu, quando louvar, louve com a tua mão, louve com os teus braços, louve com o teu coração. Quando pregar, dê tudo de si no altar. Quando for trabalhar, dê tudo no teu trabalho. Quando for para a tua casa, dê tudo ao Senhor dentro da tua família. Tem dias que o Senhor diz assim: eu estou no teu secreto contigo, Jace. Descansa, estou te ouvindo. Ele não deixou de ouvir porque ele está liberando a direção aqui. Só que ele está te dizendo assim: eu quero um próximo nível. Se exponha por amor a mim. Eleve a tua voz com a autoridade que eu já te dei. Toma posse do que já é teu. Toma posse do que já está em tuas mãos. Eu imagino aqui, imagino mesmo nós com as mãos erguidas, as bênçãos do Senhor. E em vez de nós fazermos assim, para tomar posse, nós ficamos assim. Olhamos e clamamos: Deus me abençoa. E Ele está dizendo: eu já coloquei na tua mão, fecha e toma posse. Tem alguém que está sentado nessa cadeira aqui. E o Espírito me diz: essa palavra foi direcionada. Eu estou falando dessa de agora. Deus está falando com alguém nessa igreja. Ele não me mostrou rosto nem nome, mas Ele me disse que Ele está te dizendo: você está esperando, você está clamando, mas eu já te dei, você só não tomou posse. Carol, eu não vi nada. Estou esperando uma resposta, não chegou. Estou esperando a provisão material, não chegou. Aí Ele te diz: o teu acesso está no teu clamor. É o acesso, não é a bênção, é o acesso à bênção. Você está orando? Você está trazendo à existência o que ainda você não viu pelas suas vistas carnais? Você está clamando e está dizendo: eu vou prosseguir porque eu sei que o Senhor está comigo nesse negócio. Eu sei que eu estou debaixo de uma direção do céu. Eu sei que o propósito de Deus está sobre a minha vida. E eu vou continuar porque Ele vai cumprir. Porventura você está tomando posse. Então, se não tiver, levante-se da sua cadeira emocional que está te paralisando e diga ao Senhor: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quer te fazer se quebrantar. Ele quer fazer as tuas vestes espirituais se rasgarem. Ele quer fazer que o teu reinado carnal seja sucumbido debaixo do sacerdócio espiritual da graça que Ele derramou sobre a sua vida. Oh, meu Deus. Não sai daqui hoje com raiva de mim, não. Irmã Carol grita demais. Mas, irmão, quem anda na direção, anda de acordo com a sintonia dele. Tem dia que eu estou quietinha, tem dia que eu estou pulando, tem dia que eu estou gritando, e é assim. Pega a palavra. Quando um filho, lembrei da minha mãe agora, Jace. Eu estava às vezes dando birra, chorando. Ela não chegava bem em mim e falava: ô filhinha, para com isso. Bora, menino, bora, levanta daí, bora, via, não tenho tempo para isso não. Bora, já resolveu, vambora, vai passar. Às vezes eu estava doente com febre, ela dizia: levanta, filho, bora tomar banho, bora. Se ela ficasse do meu lado na cama, ficava lá queimando em febre, e ela perdendo tempo, porque não me curava, não me ajudava e sofria comigo. Quem sabe Deus está me fazendo gritar hoje aqui para te despertar. Judá era o cerco opressor de Jeremias. E Jericó era o cerco
opressor de Bartimeu. Quando você vai comigo para a palavra do Senhor, que é a base da ministração de hoje, você começa a entender algumas lições que através do cego Bartimeu foi deixado para a nossa vida. Entre elas eu já começo a te dizer uma coisa. Jeremias abriu mão do cerco. Jeremias abriu mão da opressão do pátio da guarda para abraçar a palavra do Senhor. Deus fala contigo hoje. Quando você abre mão do que te aprisiona, você abraça o que te liberta. Eu vou repetir para você guardar isso na tua alma. Quando você abrir mão do que te aprisiona, você vai abraçar o que te liberta. Jeremias abriu mão conscientemente, psicologicamente e emocionalmente do cerco do pátio da guarda. Ele não olhou para aqueles soldados vigiando ele. Ele não olhou para a devastação de Judá. Ele olhou para a palavra do Senhor. E ali no pátio da guarda, ele vislumbrou a restauração da nação de Israel. Ele vislumbrou a posse da terra de Anatote. E ele acessou as promessas de Deus. O corpo estava no pátio, mas o espírito estava livre na palavra de Deus. Oh, meu filho, meu querido. É que eu sou de Salvador, irmão, não liga não. De vez em quando eu sou meio despachada. Irmão, eu não sei qual é a tua situação atual. Física, real, palpável, tangível. Mas eu sei de uma coisa. Você entrou no átrio, mas não foi do pátio da guarda do rei. Zedequias, você entrou no pátio do átrio, da sala do trono do Rei dos Reis. E Ele está aqui hoje através da pessoa maravilhosa e santa do Espírito Santo para te dizer: eu te liberto por essa palavra. Toma posse do que eu estou te liberando aqui e acessa a promessa que eu já coloquei em tua mão, Bartimeu. Acessa, Jeremias. Eles só creram, irmãos. Só precisaram crer. Bartimeu estava em Jericó. Jericó era um lugar de passagem para Jesus. Ele estava se dirigindo para a Páscoa, em Judá, em Jerusalém. E ali ele passava por Jericó. Agora acompanhe comigo rapidamente um pequeno resgate da história de Jericó. Jericó teve as muralhas derrubadas por conta da idolatria e da acepção. Judá era uma terra onde poucos tinham muito e muitos tinham quase nada. Jericó era uma terra que foi amaldiçoada, a qual o Senhor entregou em Canaã inteira para o povo dele e disse: tomem posse e não deixe nada sobreviver naquele lugar, e tudo que for dos despojos também não tomem posse, é para mim, mas vocês não podem pegar. Agora você vai comigo para outro contexto. Acã, aquele que estava no meio do povo, aquele que estava no meio do acampamento, ele parecia fiel, mas o seu coração era infiel. Ele toma posse da capa, que era toda adornada em pedras preciosas, mas o Senhor viu o que Acã fazia e levou ele à morte. O Senhor não podia permitir que um ensinamento de corrupção, infidelidade e desobediência estivesse presente na palavra dele. Naquele tempo ele ainda usava a manifestação impactante do agir dele, que hoje pela graça nós temos muito mais acesso a ele em nós mesmos. Ele usava através do povo e dessas sentenças de morte para nos educar. Acã morre e a capa não era despojo para o povo dele. Depois de Acã, o Senhor está passando por Jericó. Além de Bartimeu, quem estava em Jericó era Zaqueu. E Zaqueu era quem? Um publicano rico. Ele era daqueles poucos que tinham muito. Ele era daqueles habitantes de Jericó que roubavam, que seguiam a cultura corrompida de Jericó. Mas o Senhor passou por Jericó. Isso basta. Por onde Jesus passa, não existe cultura que continue te corrompendo. Aonde Jesus chegar, não existe pecado que continue te aprisionando. Aonde Jesus libera uma palavra, mesmo que você não entenda, Raabe, você vai acolher, você vai servir e você vai entrar para a genealogia dele. Raabe era uma prostituta
e entrou para a genealogia de Jesus. Ele estava em Jericó e entrou para a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele queria nos ensinar que nós seríamos enxertados na videira. Ele queria nos dizer: não é sobrenome que você assina, não é sobre ritual de templo, não é sobre o carneiro apenas, é sobre um propósito, é sobre uma palavra, e eu dou acesso a quem crê, a quem acolhe, oh meu Deus, e a quem pratica a minha palavra. Rabi, ela olhou aqueles soldados e disse: não é possível, está tudo sendo destruído. Que coragem é desses homens? O que é que está respaldando esses homens estarem aqui colocando as suas vidas por sacrifício? Olha a quantidade do povo de Jericó, olha a quantidade dos espias. Eu vou acolher esse povo. Quando ela acolheu, ela estava liberando um decreto no céu. Eu creio, Deus, no teu poder. Eu creio no Deus de Israel, a quem esse povo serve. Eu recebo o Deus de Israel na minha casa, porque aquele que recebe é um dos meus pequeninos. Aquele que serve um copo d'água a um dos meus pequeninos está servindo a mim. Você é pequenino do Senhor. Não se preocupa. Nem que ele levante Raabes por aí. E não é para você constranger, não. É para você acolher e trazer para o reino. Ele vai fazer. O óculos já está cansado, coitado. Jesus estava passando por Jericó. E quando ele passava por Jericó, o cego Bartimeu estava na beira do caminho. Estava com a sua capa, que o identificava como mendigo e o dava liberalidade para praticar a mendicância. Em cima da capa eram postas as moedas que ele recebia por caridade. Só que naquele momento ele entendeu que a maior caridade que a vida dele poderia contemplar não era em forma de moeda, era em forma de pessoa, e estava passando por ali. Então o que foi que aconteceu? Ele viu, ele não viu. Ele era vedado de um dos sentidos que te dão a glória de experimentar o mover do Espírito. Ele não tinha visão carnal, mas ele tinha audição ampliada. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando, ele apenas creu, como fez Raabe. Ele creu, e quando ele creu, ele se posicionou. Eu vou começar a liberar aqui. Deus manda eu te dizer: aproveite as oportunidades que eu te dou. Deus manda eu te dizer: fique atento no teu caminho, fique atento nos sinais, porque eu mando sinais para você. Só que aquele tem misericórdia de mim era um pedido de perdão, era um pedido de clemência. Naquela cultura daquela época, quando uma pessoa era acometida de qualquer enfermidade genética, ela era tida como amaldiçoada. Como os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Aí Jesus disse: é para minha glória, é para a glória do Pai. Mas naquela circunstância Bartimeu acreditava: eu sou culpado de algo, meus pais são culpados de algo, me perdoa pelo que for, mas eu sei que tu é o Messias, eu sei que é tu que está andando, que está curando, eu sei que é tu que está avivando, eu sei que é tu que muda, eu sei que é tu que está fazendo, eu sei que é onde tu pisa a planta dos teus pés, Jesus, não permanece igual, e eu não quero permanecer igual. No povo, na nação de Judá, a cegueira não era física, Jássio, mas era espiritual. E no povo de Jericó, na vida, na pessoa de Bartimeu, a cegueira espiritual também estava presente, porque ele estava conhecendo Jesus, e ele estava naquele momento se abrindo para receber o milagre. Então Deus me usa para falar contigo hoje. Fica atento. No livro do profeta Jeremias, capítulo 31, o Senhor estava dirigindo a palavra a Jeremias. Fica atento. E disse assim: estabeleça para ti sinais, coloca para ti altos marcos, nota atentamente a vereda, o caminho por onde tu caminha. Atenta atentamente a vereda, do caminho por onde tu anda. Eu não falei porque eu sabia de qual, não. Eu falei porque eu falei, quando eu vi estava igual. Volta, pois, virgem de Israel, volta para estas tuas cidades. Deus falava assim com Jeremias e com o povo:
Fiquem atentos pelos caminhos que eu estou mandando vocês percorrerem. Fiquem atentos pela palavra que eu estou liberando pelo profeta. Não são palavras vazias, soltas ao vento, mas são caminhos. Caminhos de quê, irmã Carol? Se o povo era infiel, se o povo era idólatra. Caminhos de arrependimento. Deus manda eu liberar essa palavra aqui. Toda vez que você vem no culto, quem sabe você é ministrado a arrepender-se de alguma prática que você sabe que não faz bem a você. Quem sabe em muitos momentos Deus já usou até boca de servos para falar contigo através da palavra profética e te dizer: aplai nos teus caminhos, endireita as tuas veredas, Israel. Mas hoje Deus está usando a pregadora também, e eu não sei em que área da tua vida, mas eu sei que eu diariamente peço perdão pelas minhas falhas. Então comece a pedir perdão a Deus aí, comece a se atentar aos sinais que Ele está liberando sobre a tua vida, comece a reconhecer que quem sabe até aqui você tentou controlar a tua vida, mas Ele te diz: não tenta controlar, não me atrapalha. Quem faz sou eu, do jeito que eu quero, porque é o melhor para ti. Dá licença, filho, dá licença, filha. Confia, Jeremias, porque eu dou garantia do que eu libero. Bartimeu estava atento aos sinais. Bartimeu ouviu, Bartimeu creu. E Bartimeu fez o quê? Agiu. Outro ensinamento com essa palavra: aproveite as oportunidades agindo. Faça alguma coisa. Sabe o natural? Sabe o possível? É contigo, Bartimeu. Tá cego? Usa a boca para falar. Tá aleijado? Usa a boca para falar. Não tem voz, não tem como andar? Usa o coração para crer e para... ramandala. Tem vezes que a pessoa está em cima da cama e está dizendo: eu estou de depressão. Mas ele está dizendo: se você tem boca para dizer que vai morrer, você tem boca para dizer que quer sair da cama. Deus está mandando eu falar com alguém aqui. Não olhe para as circunstâncias opressoras, olhe para mim, Bartimeu. Porque a cegueira eu chego para curar, porque a cama eu chego para tirar, e faço você andar paralítico e digo: leva contigo, porque é para tu lembrar que fui eu que te tirei de lá. E por que isso? Ele precisa da tua glória? Não. É para lembrar a tua carne que é fraca, para que na próxima tristeza você se lembre: existe alguém que me tirou dessa cama. Deus está passando na Jericó de gente aqui. Deus está passando. Deus está chegando no pátio da guarda do rei. Deus está dizendo que haverá vida. Deus está dizendo que haverá restauração na vida de alguém aqui. Deus está dizendo que vai entrar na família e vai mudar o quadro. Deus está dizendo para você que você não vai ficar parado, que você não chegou, porque enquanto a vida há propósito. Tem gente que acha que já alcançou tanto que acabou o propósito. Tem gente que perde a esperança. E não é só gente avançada em idade não, irmã Cibele. É gente jovem. Já fiz tanto. Deus já me abençoou tanto. Eu já servi tantos anos até aqui, que aqui agora em diante vai ser só manutenção. Mas Deus usa a minha boca para te dizer: eu faço novas todas as coisas. Deus surpreende aquele que crê. Não tem um culto do renovo que seja igual. Porque não sou eu que organizo, não sou eu que mantenho, não sou eu que provenho, é o Senhor que nos usa. Enquanto Ele estiver na liderança da tua vida, você não vai ficar acomodado. Enquanto Ele estiver na liderança da tua vida, raiz de amargura não vai se aprofundar na tua mente para te dizer que Deus é infiel. Enquanto Ele estiver na tua vida, não adianta você dar... Deus é um Deus de especificidades, queridos. E eu vou ser fiel. Deus está me dizendo: tem gente aqui que está ouvindo o conselho de quem não deve. Irmã Carol, não tem nada a ver. Tem a ver porque Ele sabe teu coração e tua necessidade. E eu não invento. Deus está usando a minha boca para falar com alguém aqui. Não adianta você dar ouvido a quem não deve. Não adianta você olhar para fora da minha presença e crer que lá está melhor. Não adianta você achar que tem sentido aonde não tem, porque só tem sentido aonde a vida, e a vida sou eu. Não adianta, teu coração é fraco, não vim te condenar, mas eu vim te alertar, Bartimeu, que eu estou passando. Eu estou passando. Irmã Carol, não tenho nenhuma enfermidade física, estou bem emocionalmente, estou de boa, está tudo tranquilo. Aí Deus me usa para falar contigo. Sabe o rio? Tá bom as águas nos artelhos,
Tá bom as águas no joelho, mas eu quero submersão. Sua carne se contenta, mas o Espírito em mim sabe que eu não tenho limite. Só vive o sobrenatural de Deus quem persiste, Jace. Tem muita gente que admira o sobrenatural de Deus na vida do irmão, na vida da irmã. Ah, mas como é que pode? Irmã fulano começou com a farmacinha de bairro. Agora a irmã fulano já está com não sei quantas farmacinhas em vários bairros. Agora a irmã fulano está com a rede. E como é que pode um negócio desse? Você sabe qual é o propósito de Deus na vida de irmão fulano. Você sabe a intimidade do coração de irmão fulano. Irmão fulano pode até ter a mesma frequência que você na casa de Deus, mas a mesma frequência no altar só Deus sabe quem tem. Às vezes é preciso clamar, sacrificar mais. É preciso renunciar um pouquinho mais. Se está bom assim, não se contente não. Lembre que o teu Deus é a fonte de todas as coisas e a fonte nunca seca. Oh, Deus fiel. Bartimeu ouviu, Bartimeu creu, Bartimeu clamou. Só que a palavra de Deus nos diz assim: começou a clamar. Aí Deus fala comigo assim: o começo da caminhada não é a garantia da vitória, mas é o início dela. Oh, como assim, irmã Carol? Me explica. Deus passa, Bartimeu crê, Bartimeu começa. A fé de Bartimeu acessa e Jesus garante. Tem gente que ligada aqui entendeu. Se eu tivesse aí, eu estava doida. Porque eu fico, quando eu recebo, falei, Deus, tu fala bonito demais. Que Ele fala umas coisas no meu coração que eu falo, ainda bem que é o Senhor. Porque se não fosse, acabou a pregadora, Carol. E Deus falou isso comigo, eu fiquei impactada. E Ele disse: filha, o problema dessa geração é que tem muita gente que não quer começar uma intimidade, quer começar uma manifestação sem sustentação. Mas eu preciso que comecem pela sustentação, pelo fundamento da casa, para poder erguer o edifício. E Deus nos diz assim: começa. Creia e comece a liberar. Eu vou conseguir. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu não estou palpando ainda, mas eu tenho uma palavra no meu coração que é muito mais poderosa do que qualquer coisa que eu possa palpar, que eu possa tanger, que eu possa pegar, que eu possa abraçar com os meus braços carnais. Ele está falando com você hoje à noite. Comece. Haja, comece a agir. Comece a agir. Porque muitas pessoas não começam, porque olham e dizem: eu não vou garantir, eu não vou aguentar, eu não vou dar conta. Aí Ele me traz aqui para te dizer: o que dá conta é a tua fé que me acessa, porque eu sou a garantia. Quem sabe a noite de você fortalecer a tua fé hoje aqui? Eu vejo Deus falar comigo. Ele está falando contigo aí? Tem momentos que eu olho e tem gente que diz: Carol é meia doida. Eu digo: eu sou meia doida mesmo, porque eu começo a fazer as coisas e depois é que eu sei no que é que vai dar. Porque se eu souber que Jesus está comigo, eu vou, meu irmão. Quando eu vim para Barreiras, eu não tinha ninguém aqui. Eu não tinha emprego me esperando, não tinha nada. Eu não tinha nada de família, de sangue. Mas também não tinha garantia de nada, de moradia, de nada. Mas quando eu cheguei nessa terra, o Espírito de Deus me falou: fica. Eu vim passear. Eu estou achando aqui, Deus está me direcionando a falar. Deus está falando com alguém. Eu não gosto de ficar abrindo testemunho só se for na direção. Até para dar o testemunho completo demorou anos. Que eu dei aqui, nem foi completo. Deus fala aqui para eu dizer. Quando eu cheguei nessa terra, queridos, eu vim assistir um show de Anderson Freire. Que eu gosto daquele servo de Deus. Eu falei: eu quero ver, nunca tinha visto. Vou cultuar com ele, vou adorar. Não me arrependi não. Vim para cá com a malinha, irmão, de passar uma semana. Quando eu pisei nessa terra, o Espírito Santo me falou: fica. Fala: Deus, nem para avisar antes, para fazer uma mala maior. Fica. Falei: eu não posso falar com ninguém esse negócio, que eu já não sou, o povo já não acredita que eu sou muito certa. Guardei, irmã, e fui passando o tempo da passagem aí por aqui, do passeio. Quando eu fui passando, eu falei: é porque essa cidade é boa. Mas eu tive que ter a sabedoria no Espírito para conservar a promessa e não causar murmuração na minha vida. Tem coisas que Deus libera para ti no secreto que não é para você sair tocando alarido. É apenas para você começar.
É para você apenas se mover crendo. Mas guarda e busca dele estratégia. Porque não é que ele te prometeu hoje que tu tem que tocar trombeta na igreja, na tua casa. Vai acontecer. Aí Deus fala, eu garanto, mas tua carne é fraca. Para que tu está traindo para ti murmuração, opressão, resistência desnecessária? Se ele cria situações. Eu guardei e eu fui liberando aos poucos. Eu sei que hoje eu estou aqui pregando com vocês. Porque ele garante. Ele garante. Até quando ele quiser. Da próxima eu espero que ele avise antes para fazer uma mala maior. O povo me pergunta, irmã Carol, você veio para cá por quê? Eu falei, porque Deus mandou. Não, eu sei, irmã Carol, mas foi porque Deus mandou. Glória a Deus. Bartimeu creu, Bartimeu agiu. A fé de Bartimeu acessou o milagre. Só que agora surge um contexto que ninguém gosta. O contexto da resistência. O contexto do contestar. Por que você quer fazer isso? Deus não está nesse negócio não. E você sabe que Deus está. Por que você quer continuar fazendo isso já? Se teu jeito de adorar incomoda, para que tanto? Para que tanta ministração, Jace? Aí o povo fala, para Bartimeu, para Jace, ameniza o negócio aí. Mas Jesus está falando, Bartimeu, continua que eu estou te ouvindo. Bartimeu, continua que eu estou chegando aí, eu vou te chamar para um secreto comigo, Bartimeu. Eu vou te dar uma Deus manda eu dizer a você, Jace, agora. Ô serva, sabe por que às vezes tu rompe com certos padrões na minha presença? Porque tu sabe a urgência do teu milagre. E aquele que passou por Jericó está nesse culto hoje, ele manda te dizer, eu estou te escutando. Eu estou te escutando, Bartimeu. Deus adiantou até a pregação para falar com ela. Eu estou te escutando. Você já entendeu? Irmãos, só clama quem tem urgência. Só clama quem tem consciência que não tem mais como esperar. Só clama quem tem consciência que já fez de tudo e não dá. Irmãos, muitas vezes nós entramos no nosso secreto e vamos orar. E oramos até com sinceridade. Mas aquele fervor que nos faz suar, que nos faz chorar, que nos faz dar uns terra, como diz o irmão Tom, que não está nem aqui hoje. Sabe aquele fervor que Deus te pega no teu quarto para marchar, sai igual um doido no meio da tua casa, ungindo as coisas com óleo, decretando palavra de vitória. É porque você entendeu que seu espírito tem urgência da presença. É porque você entendeu que você tem urgência da provisão e da permanência da sua relação em Deus. Aleluia. Oh, eu tenho tantas urgências com o Eterno. Eu tenho urgências que não são nem para mim, mas que eu sei que meu corpo não vai descer a sepultura sem eu ver a provisão de Deus. Eu sei que Bartimeu vai ser tirado das escamas dos olhos. Continue clamando, querido. Quem me conhece sabe, eu não sou dada a extremismos emocionais. Se eu estou chorando aqui é porque é real a presença. Deus está me contristando, meu Deus. Está contristando o meu espírito e está dizendo, eu estou na casa. Se eles estivessem entendendo o que eu estou fazendo aqui agora. E Deus está me dizendo, tem muito Bartimeu que está clamando, mas a cegueira não é nem dele. Tem muito Bartimeu, tem muito Jeremias que está na presença, que é fiel, mas está lá clamando misericórdia pelo povo de Judá. Jeremias era o profeta chorão, irmãos. Mas não era por conta da vida dele, não, era por conta da nação. Que ele entendia que ele fazia parte. Quando você entende a sua identidade no reino, você chora pelo seu irmão. Você se comove com a dificuldade do seu irmão. Você intercede pelo seu irmão. E eu digo isso de testemunho próprio. Quando eu me converti, eu entrei em um processo de conversão. Eu dei início, eu comecei a minha caminhada de santificação. Que em nome de Jesus só vai parar quando Ele me levar. Eu não entendia muito bem, eu orava muito por mim. Minha família. Eu e minha família, minha oração era curta. Aí eu chegava na igreja e via as irmãzinhas do coque, do círculo de oração. Para iniciar o culto lá, era o Pentecoste, era Salmo 91 e vamos embora. E eu olhava que esse povo tanto ora. Minha família é pequena, desse povo deve ser grande. Eu orava por mim, meus pais, meu irmão, e falava parentela e amém. Quando, irmãos, eu comecei a entender o agir do Espírito em mim,
Eu olhava aquela irmãzinha, me dava um abraço, eu falava, eu vou interceder por ela, eu gosto tanto dela. Eu não sabia às vezes nada que ela estava passando, mas me dava uma vontade de interceder por ela. E quando vê, você está orando e Deus te traz pessoas em sua mente para você estar intercedendo. Porque você entendeu e você está amadurecendo espiritualmente. Você está crescendo na presença de Deus. E Ele não nos chamou para nos abençoar e reservarmos. Porque nós não somos poços, como um dia Ele me usou aqui para ministrar. Nós somos fontes, nós somos rios na presença do Senhor. Nós precisamos fluir o que a fonte libera e não reter. Flua sobre seus projetos, flua sobre seus sonhos, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Se você tiver a sua mente alinhada com o céu, se você tiver o seu coração no propósito de glorificar a Deus, Ele te abençoa. Não sou eu que estou falando, é o céu que já falou na palavra, é Ele que garante, é Ele que faz. Use a sua fé que dá acesso e comece a fluir sobre a sua vida. Muitas vezes você libera palavras de rios aqui na igreja, sobre a vida de alguém, mas você fica às vezes sofrendo e se esquece de liberar na sua vida também. Deus já me incomodou, você profetiza tanto, eu te uso para profetizar, eu te uso para interceder. Você não está chorando na minha presença? Libera as palavras que você libera na vida dos outros, na vida da sua família também. O Senhor é um Deus de equilíbrio. Amar é o próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar. Você precisa se cuidar. Deus está falando com alguém aqui. Você precisa dar um pouquinho de atenção à sua mente, ao seu coração, ao seu corpo, à sua casa, seu quarto. Como é que está seu quarto? Como é que está seu ambiente? O nosso ambiente físico, ele demonstra, ele manifesta o nosso ambiente psíquico, espiritual e emocional, irmãos. Eu nunca vi o Senhor, no tempo das manifestações tangíveis, se manifestar em qualquer lugar, de qualquer jeito, no meio de baderna. E hoje Ele também não habita no meio de baderna. Porque se tiver baderna, Ele resolve, Ele conserta, Ele organiza, Ele cura, Ele limpa, para que Ele tenha liberdade. Cuide de você. Não é pecado não, não é soberba não. Às vezes a gente aprende isso equivocadamente pela religião equivocada. Se você amar, se você se cuidar, você está pecando. É luxúria, é sensualidade. Irmão, sensualidade é uma coisa, autocuidado é outra. O Espírito Santo precisa ter uma casa bem cuidada em todas as esferas. Todas. E ali Bartimeu continuou a clamar. Quanto mais oprimiam Bartimeu e diziam para ele se calar, a palavra do Senhor diz que ele clamava mais, porque aquele que persevera é vitorioso. Um vitorioso nada mais é do que uma pessoa que perdeu várias vezes e recomeçou até conseguir alcançar. Deus precisa te lapidar no processo da caminhada até Canaã. Deus precisa lapidar você no deserto. Ele precisa firmar mais a tua fé. Ele precisa te ensinar como é esperar a provisão do maná. Ele precisa te ensinar que não é de qualquer jeito, julgando o irmão, mas clamando e esperando dele. Ele precisou ensinar a Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Ele precisou a dizer a Josué, vai dar as voltas que a muralha cai. Não é de qualquer jeito não. Vocês fazem a parte de vocês e eu a minha, porque vocês são meus filhos e são ativos, não são parados. Lembre comigo, Zaqueu precisou fazer algo para acessar a vista. Bartimeu também precisou. Zaqueu subiu na árvore, Bartimeu clamou, Moisés clamou e Deus disse, é para marchar. Pega teu cajado e toca que vai abrir. Faz a tua parte aí. Por que você parou, Moisés? Não para não. Enquanto clama, age. Tem gente que para de agir para clamar, e tem gente que para de clamar para agir. Tem que ter comunhão. Tem gente que olha e diz, eu pedi tanto esse prego a Deus, agora eu tenho que dar conta. E se esquece de dar conta do espiritual que mantém o que Deus entregou. Tem gente que diz tanto, Deus, eu quero um casamento, eu quero um casamento. Na hora que arranja o noivo, se esquece do propósito, da vida de oração que tinha, do chamado. Ah, eu só canto, não está dando mais não, que eu tenho que ver fulano, falta o culto um dia, outro não para de cantar. Irmão, pela graça e misericórdia, quem me conhece sabe, eu faltei um culto do Renovo aqui, pela graça e misericórdia, não por mim, porque eu precisei viajar para resolver algo pessoal que Deus estava no propósito.
Sabe por quê? Porque eu entendi que não é sobre mim. Teve dias que eu cheguei nessa casa que eu estava chorando na minha casa. Teve dias que eu estava em casa pedindo uma palavra e a luta espiritual estava tanta para Deus não me dirigir com clareza, que quando chegou de última hora, Deus entregou o mistério. Já tem dias que é tranquilo, que Deus me revela uma semana antes e vamos embora meditar. Sabe por que Ele faz isso? A inconstância é das lutas, não da intimidade. A inconstância das lutas é do vendaval que vai vir sobre o teu mar, mas o teu barco não é inconstante. Teu barco prevalece. Deus está falando muito hoje aqui. Eu estou feliz demais. Eu estou feliz demais. Ele continuou, irmãos. E quando ele continuou, Jesus chamou. Jesus podia ter ido. Tem cura que Jesus vai. Jesus chegou no tanque de Betesda e perguntou ao paralítico se ele queria sessão. Só que com Bartimeu ele mandou chamar. Com Bartimeu ele deixou clamar. Você acha que Jesus não sabia que Bartimeu estava ali? Para com isso. Ele deixou Bartimeu clamar. E ele falou, chama. Não vou lá não. Para de olhar para as conquistas espirituais, ministeriais, emocionais, sentimentais e materiais do teu irmão e de comparar com a tua vida e dizer, porque para fulano está mais fácil do que comigo. Deus sabe o nível da cura que você precisa, em que está associado e como Ele precisa trabalhar para te entregar o que você precisa. Bartimeu precisava se levantar. Bartimeu se levantou. Bartimeu se dirigiu. E aí, você entende comigo que Bartimeu creu, Bartimeu agiu, e Bartimeu agora tinha uma clareza no querer. Pedi, e não alcançais, porque pediste mal. Irmão, se Deus, na pessoa do Espírito Santo, te perguntasse agora, o que queres que eu te faça? O rolo seria maior do que o de Jeremias? É tanta coisa que às vezes a gente pensa que eu estou querendo, eu estou precisando de Deus. Mas existem prioridades que te dão acesso às outras coisas que estão na lista. Bartimeu entendeu que ele precisava ver para recuperar a capacidade de trabalho. Eu estou falando no âmbito material, mas vai botando no espiritual aí. Bartimeu entendia que ele precisava enxergar, Rodrigo. Bartimeu entendia que pela vista ele conseguiria um emprego, ele pararia de ser mendigo e a vida dele estaria totalmente retomada, porque ele teria uma oportunidade, porque ele iria buscar, ele iria se levantar para buscar a oportunidade dele. Então não adiantava Bartimeu pedir um emprego, não adiantava Bartimeu pedir uma casa adornada, não adiantava Bartimeu, quem sabe, pedir uma esposa. Ele precisava ver. E Deus falou comigo, sabe o que? É ano de voar. Só que um dos atributos da águia não é só os altos voos, não. Sabe, oh meu Deus do céu, sabe por que as águias alcançam altos níveis de voo? Porque a visão delas é como de nenhum animal no céu alcance. Elas enxergam nas alturas e são precisas no alvo, porque a sua visão é específica e profunda. Deus está despertando as águias e Deus está abrindo a visão para acessar novos níveis espirituais com essa visão. Deus está fazendo um mover espiritual, aonde você vai acessar o que você deseja, você vai acessar o que você precisa, mas Ele precisa te dar acesso primeiro a um nível de visão mais profundo. Irmão, lê a Bíblia, decorar, entender e dar uma aula aqui, qualquer um faz. Pode estar na vida estragada que for perante ao trono de Deus, mas faz, dá uma palestra envolvente, até emociona e bota a gente para chorar. Mas querido, o que revela os segredos do céu é a presença, é a comunhão, oh meu Deus, é a intimidade, é a revelação. E ele só se revela em profundidade a quem persevera. Bartimeu, Ele quer te dar dons, Ele quer multiplicar os teus talentos. Se você já escuta a voz do Espírito no teu secreto, irmã Carol, eu já sonho, eu já vejo Deus falar comigo em sonho. Ele quer mais para a tua vida.
Ele quer te dar a capacidade de discernir os sonhos. Ele quer te dar essa capacidade para você poder auxiliar teus irmãos. E na hora que os seus irmãos lembrarem de ti, vão lembrar: Deus fala com a irmã Carol, Deus fala com a irmã Jace, Deus fala com a irmã Juliana. Ele pode usar elas para me auxiliar, porque nós precisamos uns dos outros no reino de Deus. Mas o Deus está me lembrando um fato aqui, muito incômodo diante dos princípios dele. O fato de precisarmos um dos outros não nos redime da nossa responsabilidade na presença. O fato de precisarmos um dos outros não nos exclui da nossa responsabilidade na presença. Então, em vez de ficarmos nos apoiando nos ombros de outros, em oração, em palavra, em discernimento, nós vamos buscar no nosso secreto, e na hora que formos ter o auxílio, isso vai somar. Tem gente que só procura a Deus na irmãzinha que ora, quando o negócio está apertando, enquanto Deus está dizendo: eu quero te dar visão, eu quero te dar visão, eu quero te dar abertura. Aleluia. Ele persistiu, porque ele persistiu, ele foi vencedor. Ele estava oprimido, mas não calado. Jeremias estava preso, mas não calado. Deus nos deu uma ferramenta poderosa, e essa ferramenta se chama voz. Para que estamos usando a nossa voz? Eu não digo só de voz audível, eu digo de voz espiritual. Como a tua voz tem ecoado no reino dos céus, como no reino dos céus eles têm nos conhecido. Será que quando vamos orar, eles reconhecem que ali está uma serva de Deus orando? Será que quando vamos orar, ali eles reconhecem que você é persistente? Se tem alguém persistente, queridos, é Satanás. Eu nunca vi um ser humaninho no jeito de falar, que você sabe que ele não é humano, mas eu nunca vi uma criatura tão abominável, mas persistente, resistir ao mal. Por quê? Porque ele vai, mas ele volta. Ele vai, mas ele volta. Ele vai, mas ele volta. E o que Deus está querendo nos dizer é o seguinte: você precisa ser ao ponto de Satanás olhar para a tua vida e dizer: eu não vou insistir tanto quanto eu insistia antes em Evandra, porque ele também é persistente com Deus dele. Eu vou insistir em alguém que está mais fraquinho, mas aí Deus chega e usa Evandra para ajudar quem está mais fraquinho. Você está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Você precisa superar até as expectativas do inferno e mostrar para o reino espiritual de que você tem uma identidade, você tem um nome. Eu vou ser rasgada. Os demônios têm que te respeitar. Para com esse negócio de ter medo. Eu estou temendo, misericórdia, é uma assombração. Irmão, vai com medo mesmo. Vai tremendo por dentro, mas por fora combatendo, como disse o apóstolo Paulo. Ele disse: eu fui temendo, mas por fora combatendo. Você acha que é normal? Não, irmãos. Até o arcanjo, quando estava com Satanás pelo corpo de Moisés, não ousou amaldiçoar Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Duas razões. Ele sabe que Satanás não presta, mas que não é fraco perante a nós, não. Outra coisa, ele não ia se rebaixar ao nível de Satanás amaldiçoando ele. Porque quem é criatura conhecida de Deus, feito filho e servo, não amaldiçoa os outros. E o arcanjo é arcanjo. E nós, filhos, será que estamos amaldiçoando ou abençoando? Quantas vezes nós vemos pecados que doem no nosso caráter, e nós dizemos assim: não merece a presença não, não merece minha amizade. Pode até não estar fazendo valer a tua comunhão, mas a tua intercessão não tem que cessar não, irmão. Porque é muito fácil orar porque já tem intimidade, porque já tem visão aberta. É muito bom orar por uma pessoa que você sabe que está no altar, mas Ele nos chamou para curar enfermos, impor as mãos e ver os milagres, prodígios e maravilhas por nossa vida. E Ele só opera isso na vida de quem precisa. Quem mais te ofendeu tem que ser alvo da tua oração. Quem mais te ofendeu é o principal alvo do teu perdão. Ofendeu mesmo, de você olhar e contar para qualquer um e dizer realmente está errado. Aí é que tu tem que orar. Aí é que tu tem que perdoar. Aí é que tu tem que entender. Se amando,
mas orando. Nessa situação, nós já entendemos que só vive milagre quem não desiste. E para encerrar a ministração, para você não se cansar de mim, que eu preciso pregar ainda algumas vezes aqui, se Deus permitir, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, nos diz assim: glória a Deus. Em seus dias será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Repita comigo: seguro. E este será o seu nome, com o qual o chamarão. Repita comigo essa frase, que ela é poderosa. O Senhor, justiça nossa. Novamente, o Senhor, justiça nossa. Você levanta da tua cadeira comigo? Bartimeu ouviu, Bartimeu creu, Bartimeu agiu, Bartimeu persistiu, Bartimeu continuou com Jesus. Tudo o que o céu operar sobre a tua vida, tudo que o céu opera sobre as nossas vidas, é para que entreguemos no altar, na comunhão com o Espírito Santo. Nada do que Deus fizer para nós será para nos afastar da presença dEle. Nada do que Deus traz para nós é para nos afastar da presença dEle. Pode até ter uma homilética muito envolvente, pode até ter um comportamento muito sedutor, mas se mantenha firme, Jeremias, porque o palácio tem muitas iguarias, o palácio tem muitas fortunas, mas mais vale o pátio da prisão do que as fortunas fora da presença. Mais vale o trono do sacerdócio espiritual do que o trono do reinado carnal. Deus me trouxe hoje aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não permanecerá cego, a tua família não permanecerá cega. Você alcança hoje acessos novos dados por Deus. Você alcança hoje níveis de visão mais profundos. Os céus quer operar sobre a tua vida algo poderoso. Louvor. Deus está na casa. No final, nós vencemos a opressão. No final, nós sempre conseguimos superar em Deus. No final, nosso testemunho irá fazer muitas pessoas chorarem por verem o que Deus faz. Não desista. Não pare de clamar, Bartimeu. Perceba os sinais. Quando eu perguntei a Deus, Deus, essa pregação tem um tema? E Ele me deu o tema da pregação: a justiça de Deus vem. Ai, que coisa linda. Eu vejo Deus uma hora alertar-nos. Eu vejo Deus uma hora nos chamar. Se converte. Aceita Jesus. Eu vejo Deus uma hora nos dizer: aplana teus caminhos, põe a tua casa em ordem. E outra hora Ele nos diz: eu te ajudo a organizar. Eu te ajudo a curar. Eu te ajudo a acessar. Em mim tu pode todas as coisas. Mas eu vou fazer um convite. Eu vou fazer um convite. Existem Bartimeus aqui essa noite. E existem Jeremias aqui essa noite. Jeremias chorava muito pelo povo. E ele ouvia e cria na palavra do Senhor. Bartimeu clamava pela cura de si mesmo. Mas Deus une esses dois propósitos e diz para você hoje: se porventura você clama e chora por ti, ou por tua família, ou por alguém que você ama muito, se porventura você reconhece que você ainda não consegue enxergar muito bem as coisas do reino, se você ainda não consegue acessar níveis mais profundos, mas que você deseja, se porventura existe alguém que você conhece, que estava firme nos caminhos do céu, mas que por qualquer motivo, por qualquer circunstância opressora, enfraqueceu na
fé. Ou você diz: irmã Carol, eu quero acessar esses níveis mais profundos, eu quero ter essa intimidade. Eu fechei os meus olhos aqui, pude contemplar uma chama, e o Espírito Santo me lembrou lá de Atos, vinha como labaredas de fogo. Esse fogo não é o fogo do juízo, não é o batismo que vem para o juízo, mas é o batismo que vem para o revestimento de poder. Ele usou a representação do fogo para dizer que ele ia avivar, que ele ia capacitar, que ele ia transformar. E Deus está na casa hoje dizendo: eu estou passando na tua Jericó aqui. O que é que você tem para clamar? O que queres que eu te faça? Me pede que eu estou na casa. Carabandaraba. Oh, irmãos, se eu não estivesse pregando, eu estava aqui. É esse o convite. Se você tem algum clamor na tua alma, vem aqui. Não é para a irmã Carol que tu vai clamar, não. Mas Jesus está passando. Se eu não estivesse pregando, eu estava aqui. Como eu tenho clamor. Como eu tenho. Tem gente aqui. Não deixa a opressão da timidez te parar nessa cadeira aí, não. Não deixa, não. A palavra diz que quanto mais oprimia, mais ele clamava. Não olha para ninguém, irmão. Olha para Jesus. Olha para a cruz e vem. Olha para a cruz, irmão. Quando ele vier no corpo revestido de glória, não vai ter circunstância para nos parar. Para com se apegar com as circunstâncias. Para. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo. Se tiver mais alguém, sinta-se à vontade, irmãos. Nós vamos orar, mas sinta-se à vontade. Curva a sua cabeça comigo, irmãos. O Senhor me fez lembrar da mulher do fluxo de sangue. Ela também enfrentou uma multidão, mas ela teve uma estratégia pela fé dela. E Deus está gritando no meu ouvido aqui: deixa a tua fé falar aí agora. Deixa a tua fé falar, a tua fé tem voz. Deixa a tua fé gritar, bradar no teu coração. Oh, Espírito Santo, enquanto eu oro, vão apresentando as petições de vocês. Espírito Santo, essa noite é uma noite de visitação, Pai. Essa noite é uma noite que o Senhor está passando. E nós reconhecemos a Tua presença santa nesse lugar. Nós reconhecemos a direção dada pela Tua palavra. Em primeira instância eu te peço, fortalece os meus irmãos. Deus, amplia a audição espiritual para que eles possam entender a urgência na vida deles. Faz os meus irmãos clamarem, Senhor. Faz as paredes dos quartos conhecerem a voz e o hálito deles. Faz o reino espiritual identificar a identidade desses servos que oram. Meu Deus, despende autoridade, balabachui. Despende direcionamento, Senhor. Bate meu ouvido, bate meu creu e bate meu clamor ao Senhor. Pela palavra que o Senhor liberou, meu Pai. Eu te peço, faz eles persistirem na caminhada. Escuta o clamor que eles estão fazendo ao Senhor agora. Meu Deus, escuta as petições de teus filhos. Bota a mão no teu coração, você que ora comigo agora, bota a mão no coração. O Senhor está visitando o teu coração e Ele diz: muito além do que palavras bonitas, muito além do rababalavai. Deus está falando com alguém aqui. Muito além do que uma oratória bem desenvolvida. Eles são da sinceridade da oração. Pode ser curta, mas tem que ser sincera. Pode ser simples, mas tem que ser profunda na entrega. Faz teus filhos persistirem, Senhor. Meu Deus, dá forças a eles para resistirem a toda opressão. A toda opressão, Pai. Se for psicológica, se for emocional, se for familiar, Pai, se for espiritual, reveste-os agora. Reveste-os com teu santo poder, Espírito. Reveste-os com a tua autoridade. Reveste-os com a tua soberania, a tua graça, a tua virtude. Espírito de Deus, Rabanda, chama eles, Pai, no secreto. Chama teus filhos como tu chamou Bartimeu. Fala com eles, levanta-te. Levanta-te daí. Assume uma posição comigo hoje.
Assume um lugar que eu já tenho preparado para ti hoje. Entenda que você em mim pode tudo. Entenda que você em mim é filho. E eu abençoo os meus filhos. Meu Deus, capacita, Pai. Fortalece, Pai. Em nome de Jesus, se a cura for na visão, cura agora aí. Se a cura for na visão física, põe a mão no teu olho aí. Põe a mão no olho quem está crendo nessa oração aí. Se a cura for física, Pai, eu te clamo. Cura, Pai. Faz o que tu sempre fez e continua fazendo. Entra nas córneas, entra na visão. E eu me apresento nessa oração. Meu Pai, libera a normalização de visão aqui agora. Meu Deus, faz toda ofuscão, meu Deus. Toda neblina de visão aqui ser dissipada pelo sopro do teu Espírito. Se o ofuscamento for espiritual, meu Deus, dissipa agora. Tira toda a tribulação, falta de entendimento, falta de maturidade na tua presença, falta de discernimento da tua voz, para que teus filhos não sejam confundidos, Senhor. Faz teus filhos andarem com clareza de quem é tu, de quem chamou, de quem mantém, de quem cura, de quem está passando na Jericó. Faz eles entenderem quem é Jesus, faz eles entenderem quem é o Messias, faz eles entenderem quem é o filho de Davi, faz eles viverem, meu Pai, a tua visitação. Oh, Deus está me dizendo aqui agora, eu estou liberando solução. Eu não sei para quem é não, mas pega aí, pega pela fé. Ele bradou aqui no meu ouvido, solução. Eu estou chegando com solução na vida de vocês. Eu estou chegando com solução. Eu estou chegando com solução na tua vida. Ele falou contigo, viu que eu bati a mão na cabeça. Essa palavra é curta, mas é profunda. E Ele está chegando com solução para a tua vida. Futuca ela aí para ver se ela está entendendo o que é com ela. Está entendendo? Deus escuta a tua oração. Deus escuta o teu coração. E Deus, eu vou ser sincera, Ele manda eu te chamar de Jeremias. Porque tem gente que tu chora que não é por tu não. E Ele manda dizer, eu estou escutando a tua oração, Jeremias. Está vindo restauração. Está vindo restauração. Teu coração vai se alegrar, menina. Teu coração vai contemplar quem é o filho de Davi que está passando na tua vida hoje aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer. Agora Ele manda dizer, eu não tiro a opressão, eu faço você vencer a opressão. E eu libero. Jeremias vencia a opressão. E ele prevaleceu. Ele manda eu te dizer hoje, preste atenção. Compra a terra em Anatote. Pela fé, compra o propósito. Compra, acredita. Acredita, porque Ele vai fazer. Você é chamada, ungida, amada do Pai. E Ele sabe da tua coração, do teu coração. E Ele manda dizer, acredita, compra a terra, porque eu vou fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como fez com Saulo, se houver alguém aqui que já te conhece, já ouviu tua voz, já te serve, mas que está equivocado em alguma atitude, algum pensamento, alguma postura, me apresento também nessa oração. Corrige-nos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos e faz com que sejamos vasos disponíveis para o Senhor transbordar água, transbordar azeite, transbordar o vinho da alegria do Senhor. Se alegre em nós, Senhor, como os teus filhos e teus servos. Meu Deus, nos ajuda, porque somos dependentes de Ti. Nós estamos aqui clamando misericórdia e pedindo perdão pelos nossos pecados, e sabendo que só o Senhor, meu Pai, pode operar. Meu Deus, tenha misericórdia das famílias. Tenha misericórdia das lutas dos teus filhos, Senhor. Chega com solução que Tu já prometeu. Nós cremos na solução. Faça a posição de receber algo precioso com a tua mão aí. Faça pela fé, crente, pelo amor de Deus. Abre a tua mão para receber aí uma bênção. Ele falou, Ele garante. Tem gente aqui que Ele já deu até solução. Tem gente aqui que Ele já deu solução até antes do culto, mas tem mais. O Senhor está liberando esta palavra pela minha boca. Eis que chego com solução para a tua vida. Eis que chego com cura para a tua vida.
e para a tua família e para a nação que você habita. Se você crê, feche a sua mão, diga um amém e dê um glória a Deus aí agora. Dê um glória a Deus com fé. Existe alguém aqui hoje que estava afastado dos caminhos do Senhor. Existe alguém aqui hoje que na verdade nem chegou a conhecer esse caminho ainda, mas que entendeu por essa palavra que precisa clamar, que quer essa visitação, que quer essa morada. Se existir alguém que quer receber essa oração aqui, para poder firmar essa aliança, nova ou novamente, eu estou aqui para orar por você. Os céus te convidam. Se houver alguém em casa que está recebendo essa palavra, isso Deus me direcionou no último culto. Se tiver alguém em casa que está vendo essa ministração, agora online ou posteriormente, e você se decidiu aí, eu quero essa aliança. Eu quero ter meu nome conhecido nos céus. Eu quero ser filho e filha de Deus. Eu não quero ser só criatura, eu quero ser filho. Eu quero receber essa visitação. Faça essa oração em sua casa aí. Comente aí no vídeo da igreja: eu reconheci a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Hoje eu fiz aliança com Jesus. E ore, porque os céus te alcançam onde você estiver. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, vocês que vieram aqui. Deus é lindo. Deus é maravilhoso.